Olá, nós somos o grupo G1 da disciplina de Gestão de Inovação e iremos abordar em nosso trabalho os instrumentos de financiamento ligados à Embrap. Neste trabalho, apresentaremos o que é a Embrap, quais projetos ela financia e seus critérios, suas áreas de atuação, como funcionam esses projetos, a utilização da agência no Brasil, suas vantagens competitivas e, ao final, alguns exemplos de resultados de projetos financiados pela empresa. A Embrap, Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, é uma organização social qualificada pelo Poder Público Federal que, desde 2013, apoia as instituições de pesquisa tecnológica promovendo a inovação na indústria brasileira. A empresa atua por meio da cooperação com instituições de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada, tendo como foco as demandas empresariais e como alvo o compartilhamento de riscos na fase pré-competitiva da inovação. Ao compartilhar riscos de projetos com as empresas, tem o objetivo de estimular o setor industrial a inovar mais e com uma maior intensidade tecnológica para, assim, potencializar as forças competitivas da empresa, tanto no mercado interno como no mercado internacional. A Embrap financia projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em diferentes áreas. São diversos projetos de diferentes empresas apoiados Brasil afora, em cada uma das 51 unidades Embrap espalhadas pelo país, sendo que elas possuem autonomia e recursos suficientes para decidir em quais projetos vão investir. Sua finalidade principal é compartilhar os riscos e custos na fase pré-competitiva do projeto de inovação. As áreas de atuação são: biotecnologia, a promessa de ser a chave do desenvolvimento econômico-social; materiais e química, desenvolvendo inovações tecnológicas da sociedade de consumo; mecânica e manufatura, desenvolvendo soluções desde a concepção até o descarte final dos produtos; tecnologia da informação e comunicação, garantindo a operacionalização da comunicação e processos em meios virtuais; tecnologias aplicadas, desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras. A empresa apresenta seu projeto diretamente para a unidade Embrap escolhida, já que a mesma possui autonomia e recursos próprios para a contratação do projeto, sem a necessidade de ser falado diretamente com a Embrap. Uma vez aprovado, a Embrap entra com 1/3 dos recursos, que não precisam ser reembolsados. Em contrapartida, os outros 2/3, necessariamente financeiros, ficam por conta da unidade Embrap, a própria empresa e empresas parceiras, como BNDES, Sebrae, Fiesp, Fapesp, entre outras. Não existem muitas limitações para quem deseja apresentar um projeto a alguma unidade Embrap. Pode-se dizer que a existência de poucas restrições se deve a uma das finalidades da própria organização, o desenvolvimento e a fomentação a novos processos inovadores. Dito isso, não há restrição quanto ao tamanho do projeto. Também não há restrição quanto ao porte da empresa que vai ser escolhida. Existe a possibilidade do desenvolvimento de projetos corporativos, ou seja, projetos de mais de uma empresa envolvida. Todos os setores industriais são atendidos desde que estejam dentro das áreas de atuação da Embrap. Além disso, devido à existência de diversas unidades especializadas em uma área das áreas de atuação em todo o Brasil, uma empresa não necessariamente precisa apresentar seu projeto a uma unidade Embrap de seu estado. Tudo isso faz com que o acesso ao financiamento seja democrático e permite que seja possível que uma empresa de pequeno porte, por exemplo, consiga obter um financiamento. Esse modelo de financiamento da Embrap já foi elogiado diversas vezes mundo afora por algumas de suas vantagens únicas. A primeira seria o fluxo contínuo, já que a qualquer momento a empresa pode contratar projetos sem precisar de um edital, como deveria ser normalmente. Tudo isso gera menos burocracia e mais agilidade para o desenvolvimento do projeto. Além disso, a Embrap não cobra reembolso de 1/3 de recursos que eles investiram na empresa, mitigando os custos e os riscos. As unidades Embrap possuem recursos próprios e são altamente capacitadas, o que também contribui para o desenvolvimento dos projetos com mais fluidez. Para finalizar, talvez uma das maiores vantagens é o acompanhamento e a avaliação da Embrap em suas unidades e respectivos projetos. Tudo isso garante a qualidade de cada projeto, trazendo a certeza de que cada recurso investido está sendo bem gasto e bem aproveitado. Bom, falando um pouco da utilização da agência no Brasil, nós temos que hoje o nosso país possui um amplo parque científico com potencial para se criarem novas unidades da Embrap. A questão é que grande parte dessas instituições não possui experiência expressiva
no desenvolvimento de projetos com as indústrias. E já na esfera industrial, poucas empresas possuem centros de PDI e especialistas exclusivamente dedicados para a solução de problemas mais voltados para a inovação dos processos e dos produtos. Esses fatores alinhados mostram a importância do crescimento da rede Embrap, que, no entanto, se encontra condicionada a maior disponibilidade orçamentária e também a garantia de manutenção do seu modelo operacional. Aqui nós temos alguns números. Até outubro deste ano, foram 1.042 projetos entre produtos e processos, 710 empresas apoiadas, mais de 1,5 bilhão aplicados, 372 pedidos de propriedade intelectual, 57 unidades Embrap, e uma curiosidade é que os contratos são fechados em média em até 2 meses. Em relação ao porte das empresas contratantes, a gente observa o crescimento de projetos de pequenas empresas e startups, já que elas possuem uma linha de crédito ampliada, que funciona como um incentivo para que elas ganhem competitividade no mercado por meio da inovação e interação com as grandes empresas. Ainda assim, as grandes empresas representam a maior parcela de contratantes de projetos Embrap. Aqui nós temos todas as áreas de aplicação dos projetos e as suas respectivas porcentagens no ano de 2020. Em relação ao ano anterior, o segmento que teve uma mudança mais significativa foi o de agroindústria, alimentos e bebidas, que antes liderava com 16,1% e agora caiu para 9,2%. Em contrapartida, embora não tenha ocorrido um aumento expressivo, observa-se que a área da saúde é a que teve mais projetos neste ano, muito provavelmente em função das parcerias e incentivos financeiros que estão sendo feitos para o combate à pandemia do coronavírus. Na esfera internacional, a Embrap mantém um incentivo de cooperação entre empresas nacionais e estrangeiras, que ocorre através de parcerias com agências de fomento de diversos países. Os acordos existentes se concentram em maior parte na Europa e na América do Norte. O acordo mais recente é de agosto desse ano e foi feito com o Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, com grande interesse em projetos ligados à área de mineração. Bom, para demonstrar o objetivo do nosso trabalho, trouxemos um caso de pesquisa e inovação no cenário atual da pandemia de coronavírus. Unicamp, Mandelics e Embrap se unem para aprimorar teste de saliva para a Covid-19. É uma notícia de setembro de 2020. Essa parceria tende em fortalecer a autonomia local para o desenvolvimento das enzimas-chave do teste da Covid-19. Ou seja, atualmente no Brasil, estamos usando o teste rápido e o PCR, que é um teste mais demorado. A proposta desse teste que está sendo pesquisado na Unicamp é em desenvolver o processo de pesquisa das enzimas-chave do teste. O objetivo em si desse projeto da Embrap junto com a Unicamp e a Mandelics é parar de importar essas enzimas que vêm de fora do país para o Brasil para desenvolver o teste. Então, estimular a produção em massa no país vai favorecer muito a velocidade da testagem da Covid. Não teremos que esperar as enzimas chegarem de outros países, sendo que elas estão sendo produzidas aqui. Então, o CQMed da Unicamp irá desenvolver esses 2 reagentes e a Mandelics irá testá-los. E diferente do PCR, esse novo teste tende a detectar pessoas recuperadas da Covid, que muitas vezes fizeram o teste depois de terem contraído o vírus e conseguem mostrar que a pessoa já testou positivo para a Covid-19, diferente do PCR. Ele não detecta se a pessoa tem anticorpos do vírus.
E, ainda como um diferencial, a média para sair o resultado do PCR é de mais ou menos uma semana. E esse novo teste com essas novas enzimas tendem a ter os resultados em poucas horas. Então, para analisar os impactos gerados por esse novo teste de Covid, podemos olhar como um todo o cenário mundial. A gestão da inovação e a gestão estratégica tiveram que se adequar ao mundo diante das demandas da pandemia, que não era esperado, nem numa análise muito a fundo de uma gestão de risco. Com base nisso, a necessidade de mudanças foi necessária, principalmente na indústria médica e química. Então, pode-se dizer que esse financiamento associado da Embrapi com a Unicamp e com a Mandelics fortaleceu o Brasil em relação à iniciativa pesquisa, pelo fato de otimizarmos uma nova testagem da Covid. Dessa forma, o novo teste da Covid sendo desenvolvido no Brasil, desde a matéria-prima até a aplicação na população, o custo será reduzido em até 5 vezes. E também podemos analisar que se realmente as enzimas forem produzidas no Brasil de forma rápida e eficaz, pode-se realizar a exportação da testagem produzida no Brasil para o mundo todo. Sendo assim, uma das fases iniciais e vitais para o controle da pandemia no mundo todo. A testagem em massa é necessária para controlar numericamente os casos de forma mais rápida. Contudo, o impacto gerado desse financiamento se aplica direto na divulgação científica da Unicamp. O mundo todo passa a conhecer o Centro de Química Medicinal da universidade, possibilitando atrair investimentos para dentro do Brasil, mostrando o potencial da universidade e da instituição pública. Sendo assim, instrumentos de financiamento como a Embrapi têm importância vital para o crescimento do Brasil em pesquisa e em novos projetos. Agradecemos